Oi Samira, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez recentemente dos seus 4 estilos, tá? Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e dar algumas sugestões de pontos que você pode tentar melhorar em cada estilo. Mas sempre a ideia é você ir testando, né? O que eu passar aqui no dia a dia de treinos e uma coisa de cada vez e avaliar o que te ajuda a nadar de forma mais eficiente, mais rápida, o que talvez não se encaixe para você, até porque todo mundo nada de formas diferentes, né? Mas sempre tá nessa busca aí por melhorar tecnicamente e nadar cada vez melhor, tá bom? Primeiro eu vou mostrar o vídeo sem falar nada, que aí você vai se olhar nadando, já vai tentando tirar suas primeiras conclusões, tá bom? Legal, agora eu vou parando aí em cada estilo e passando alguns pontos importantes, tá bom? A gente vai começar aqui pelo borbo. E aí, um ponto bem positivo da filmagem, né? Aí é uma visão minha. Eu não vou falar nada sobre essa parte do corpo aqui, né? Então, braçada eu gostei demais, né? A posição do corpo aqui, né? Cabeça e tronco também. Então eu sinceramente não tenho o que falar aqui. Eu acho que sua braçada é animal, pega muita água, direcionamento da mão, posição do cotovelo, gostei muito. Por outro lado, a parte de baixo do seu corpo, eu vejo que ela te limita um pouquinho. Por quê? Você tem a tendência a deixar a perna um pouquinho fundo, seu quadril afunda um pouquinho, e aí todo o trabalho bem feito que o braço e o tronco estão fazendo é como se a perna estivesse sabotando um pouquinho. Então o que a gente consegue mexer aqui? Primeiro, uma sugestão: tentar não flexionar tanto o joelho na hora de executar a pernada, tá? Porque quando a gente flexiona muito o joelho, por mais que a gente consiga colocar força na pernada, isso tem a tendência a afundar a gente um pouquinho e altera a nossa posição do corpo, tá? No borbo a ideia é nadar o mais plano possível, né? O mais retinha possível. Então a ideia aqui é tentar flexionar um pouquinho menos o joelho, né? Dobrar um pouquinho menos o joelho na hora de executar a pernada, mas sem perder força e potência nesse chute. Então por isso tem que ser algo gradativo, não adianta do nada chegar e fazer a pernada toda reta. Não, tem que ir treinando e vendo até que ponto que vai te ajudar, ok? E outro ponto, eu vou soltar aqui direto, sem pausa. Você vai perceber que a segunda pernada de cada ciclo de braçada, você não encaixa tanta força nela, né? Você faz a primeira pernada bem forte e a segunda é como se você parasse no meio do caminho. Então você consegue executar um pouquinho mais de força na segunda pernada. Olha só. A segunda pernada é um pouquinho acanhada ainda.
né? Então eu acho que você consegue aproveitar mais a propulsão do seu trabalho de perna, né? Então seriam dois pontos para trabalhar aí no borbo, né? O primeiro, mais importante, é flexionar um pouquinho menos o joelho na hora de fazer a pernada. E o segundo é realmente aproveitar mais a propulsão da perna. Então esse segundo chutezinho ser um pouquinho mais potente até o final, né, para te levar mais para frente. Mas repito, a braçada muito boa. Vou passar aqui por costas agora. Da mesma forma, gostei muito da braçada, então ó, você consegue desde bem cedo direcionar a palma da mão para trás e aí vem empurrando a água para trás até o final. Então achei bom isso daí. Ó lá, bom direcionamento da braçada. E da mesma forma do borboleta, a tendência aqui também de você tá com o quadril um pouquinho fundo. Então a gente disse que é como se estivesse nadando sentada, né? Não tá com o corpo totalmente horizontal, né? Tá a cabeça, aqui o tronco numa postura e o quadril um pouquinho mais fundo. Como a gente pode corrigir isso? Mesma ideia, então flexionar um pouquinho menos o joelho na hora de bater a pernada e fazer essa perna um pouquinho mais próxima da superfície. Então um bom ponto de referência seria o dedão dos pés, né? Então o dedão trabalhar sempre na superfície da água, né? Aí é uma boa referência que você está trabalhando a perna firme em cima da água e que provavelmente seu quadril também vai estar mais alto. Então bater a perna mais próxima da superfície, só que flexionando menos o joelho, até para ele não sair da água, e aí você conseguir se deslocar com velocidade mais alta, tá? Tá vendo como o quadril tá fundo e a perna dobrando muito, o joelho dobrando muito? Então eu acho que acertando isso daí, seu costas ele dá um salto de qualidade. E sendo bem sincero, me anima a ideia de te colocar em algumas provinhas de costas. Já tinha percebido isso no treino, eu acho que você tem um potencial grande aí de nadar bem. Prova de costas também. Ok, vamos passar para o peito. Sugestão para você tentar, né? Eu prefiro a Filipina que acontece primeiro a ondulação e depois a puxada do braço, né? A puxada dupla. Então experimenta fazer dessa forma aí durante uma semana, algumas semanas de treino, né? E faz uma comparação, vê o que te leva mais longe e em mais alta velocidade, né? Então em vez de fazer a pernada junto, né, e, na verdade praticamente depois aqui da puxada que você fez, tentar sair em flecha, executar uma ondulação forte e aí depois fazer a puxada e recuperar a Filipina, tá bom? Aqui você errou um pouquinho, né, olhando para frente muito cedo, né, então desalinhou todo o corpo, porque você quis olhar para frente, você estava fundo ainda. Então, igual eu tenho falado no treino, isso vale para todos os estilos. Aqui deu para perceber no peito, né? Então você sempre acertar a primeira braçada sem ter que olhar para frente. Então tá sempre se perguntando, será que eu estou muito funda? Será que eu estou na superfície? Será que esse é o momento de dar a primeira braçada ou não? Esse trabalho aí constante de concentração faz muita diferença para não ter erro de transição, né, de momento da primeira braçada em qualquer prova de competição, tá? Em relação ao nado, eu tenho 3 pontos para falar. Primeiro, que é fundamental e fácil de acertar, né? Em nenhum momento você encaixa a cabeça entre os braços. E aí isso acaba criando uma resistência da água contra você mesmo, que a gente chama de arrasto frontal, né? Então, abaixa mais a cabeça, deixa ela entre os braços, como se eu nem estivesse vendo a sua touca aqui. Seria a imagem ideal. Então esse ponto é importante. Segundo, braçada começa aqui muito boa, inclusive ela parece muito com a de borboleta, né? Se eu só te mostrasse a partir dessa imagem, talvez você poderia até imaginar que estava nadando borbo, né? Porque você vê que a braçada é bem parecida. Só que você tem que tomar cuidado, que diferente do borbo, que a gente continua com a braçada indo para trás para finalizar a mão aqui perto, no peito
a partir desse momento, já seria interessante acelerar as mãos e os cotovelos para dentro. E o que você está fazendo? Você está levando mais para trás o cotovelo e a mão. E aí nessa posição aqui, você tem muito pouca pegada de água, né? Então essa fase final você não está aproveitando. Então qual que é a ideia? É começar igualzinho, abraçada, né? Cotovelo alto. Só que aqui você já mudar o movimento. Em vez de continuar indo para trás, você vai para dentro. E com velocidade para dentro. Beleza? Eu acho que esse é o ponto mais importante. E o terceiro em relação à perna é você deixar a perna nessa posição aqui por mais tempo, a perna mais estendida. Repara que você termina de fazer a pernada, você já tem a tendência de ir deixando ela um pouquinho mole, né? O joelho já vai flexionando e ela poderia se manter um pouquinho mais estendida, tá? Mas eu diria que esse é o ponto menos importante dos três que eu falei. Então, resumindo aqui o peito por ordem de importância na minha visão. Primeiro, essa abraçada parar de ir excessivamente para trás, né? Então os cotovelos e as mãos estão indo muito para trás e está perdendo pegada. Então naquela fase média da abraçada você já acelerar as mãos e os cotovelos para dentro e não para trás. Segundo ponto é abaixar a cabeça, né? Enquanto você está na posição de deslize, né? Indo para frente. Então isso vai ajudar bastante no alinhamento do seu corpo. E o terceiro ponto, né, em relação à pernada, você, depois que terminar o chute, manter a perna mais estendida, mais firme, para também ganhar bom deslocamento, boa posição do corpo. Tá bom? E agora a gente chega no crawl, que é bem importante aí pra gente. Então já vamos começar com essa pequena falha da transição. Então sempre que a gente fala sobre transição, é o momento que a gente vai começar o nado, né? Aqui na filmagem, na verdade, deixa eu voltar tudo, você acabou dando uma ondulação só e já começou a nadar, né? Mas eu sei que você normalmente não faria dessa forma, porque você tem uma ondulação potente, tem que ser bem aproveitada. Mas vamos lá, qual que foi o problema aqui? Tá vendo? Conseguiu perceber? Então você olhou para frente, né? Antes de dar a primeira abraçada. E aí isso já está criando resistência contra você mesma e te fazendo perder velocidade. Então, para a gente colocar num contexto aí de prova, vamos supor que você vai lá nadar os 50 livre, aí você nadou o primeiro 25 super bem, na piscina curta, por exemplo. E aí fez a virada, empurrou a parede forte, está em alta velocidade, né, pronta para dar um baita tempo, aí você dá essa olhada para frente. Você pode não perceber, mas uns 10, 15, 18, 21 centésimos, provavelmente você está perdendo, né, por causa desse simples movimento. E às vezes é a diferença de fazer, sei lá, 28,20 e de fazer 27,99, né, vamos supor. Né? Então, detalhe importantíssimo para quem nada as suas provas e que tem que ser praticado. Né? Então, toda saída de borda, especialmente em tiros de intensidade mais alta, você tem que querer acertar isso, né? Então, puta, eu preciso acertar a profundidade da primeira abraçada, sem olhar para frente. Então, vai ter que tentar, vai ter que errar, vai ter que acertar, errar, acertar, 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 né? E os erros ficarem cada vez menos frequentes. Falei sobre isso hoje no treino, né? E aí a sua chance de acertar na competição, com certeza aumenta muito, ok? Presta bastante atenção nisso daqui para frente. O que eu gosto aqui da sua abraçada? Você entra já pegando água, né? E você consegue pegar água com a palma da mão para trás, o antebraço, né? Você tem uma qualidade natural aí até de velocista, de sair pegando muita água. Porém, você exagera um pouquinho no número de braçadas, né? Só que sinceramente eu não quero que você mude essa característica, né? De conseguir já entrar pegando água, porque eu acho isso aqui positivo. Onde eu quero tentar atacar, né, para a gente tentar ganhar amplitude no nado, é em relação ao rolamento de ombros, né? Então é você conseguir
de uma forma mais precisa e com mais energia, trabalhar esse rolamento de ombro, né? Então imagina aqui nessa braçada direita, por exemplo, você atacou, enquanto eu estou gravando o vídeo, eu me imaginando aqui fazendo movimento, queria que você fizesse o mesmo. Então você atacou a mão direita lá na frente, você tem que fazer de uma forma bem agressiva o seu ombro esquerdo, né? Então é o ombro contrário, sair da água, que isso naturalmente vai te dar um alcance de lá na frente pegar a água e aí ganhar amplitude no seu nado, tá? Então eu não quero que você olhe para braçada, né, na ideia de ampliar o seu movimento, e sim para o rolamento de ombro. Esse vai ser o seu ponto de referência para nadar grande, ok? A gente tem que trabalhar isso em velocidades baixas, né? Então trabalhos de técnica, séries mais lentas, já trabalhar isso, e principalmente, né, ir transferindo para tiros mais fortes, então A3, velocidade, séries de A2 que você está nadando mais forte. Sempre tentar trabalhar com essa referência do rolamento de ombro, tá? Isso aí vai ser super importante. Esse é um ponto. E o outro que eu queria que a gente trabalhasse é em relação à respiração. Então eu não gostei muito aqui na filmagem da sua técnica de respiração. Eu vou mostrar quando você respirar. Não, já vou mostrar agora. Então, ó, aqui você está respirando para o lado esquerdo e a gente está vendo o seu quadril e seu tronco virarem muito, né? Então, quando a gente vê quase suas costas inteiras aqui do outro lado, é sinal que você está virando muito quadril para respirar. E isso nas provas que você nada também é um fator limitante, né? Então, é muito importante você conseguir manter uma posição parecida com essa durante a respiração. Então aqui a gente está vendo o quadril pela lateral, está vendo só a lateral do seu tronco, né? Não está vendo as suas costas. Então essa é a posição ideal para o nadador, né? Bater perna para baixo, para cima, né? Em boa velocidade, e o quadril e o tronco estarem bem firmes. Essa é a posição que o nadador, que a nadadora consegue ir para frente com mais alta velocidade. Só que quando a gente respira, existe a tendência natural do corpo virar um pouco, porque tem uma parte do corpo que é a cabeça que está girando. Só que se o corpo inteiro gira muito, a gente perde velocidade. Então tem que tentar trabalhar contra isso. E aí para esse lado a gente vê o porquê. Então você vai respirar para cá agora, se não me engano. Acho que na próxima, se você nadou 5x1. Ó, aqui a gente vê que você está tirando muito o rosto da água, né? E levando muito tempo na respiração. Olha, tempo exagerado. Estou passando aqui, você tirou muito a cabeça d'água e ficou um tempão com o rosto fora d'água. Então essa é a explicação para o seu quadril estar virando tanto, né? Então é causa e consequência. Causa, cabeça subindo muito e ficando muito tempo fora d'água para respirar. Consequência, que é o que está te atrapalhando, quadril virando muito, tá? Então acerta uma coisa, consequência acertar a outra, tá bom? E eu vou adicionar um terceiro detalhe aqui, que eu já estava esquecendo, mas que eu quero que você também trabalhe de uma forma bem consciente, porque você deve estar bem acostumado a nadar assim, e então toda mudança gera um certo desconforto. Que é isso aqui, ó. Vejo você olhando muito para frente, né? Então a gente nem vê a sua touca aqui, e isso também deve estar criando um arrasto frontal, igual eu te mostrei lá no peito, tá? Então eu não quero que você deixe o queixo colado no peito, olhando excessivamente para baixo, não acho que é positivo, mas talvez não olhar também tanto para frente, então abaixar um pouquinho mais a cabeça, como se fosse olhar na diagonal aqui, tá? Seria o seu ponto de referência. Isso também acredito que te ajude a ganhar velocidade. Então olha só, Samira, para fechar aqui o crawl, muita atenção no que eu vou falar. Não quero que você ache que nossa, eu preciso mudar tudo e vou no primeiro dia já fazer todas as mudanças. Não é isso, porque da maneira que você nada hoje, você tem resultados de muito destaque. Então a gente vai tentar otimizar o seu nado para melhorar ainda mais. Essa que é a ideia. E aí, resumindo, né, foram 3 pontos que eu comentei aqui. Primeiro, vamos colocar como mais importante por enquanto, aumentar a amplitude do nado, né, conseguir nadar maior
E a maneira que você vai trabalhar isso não tem nada a ver com a abraçada, e sim com a energia que você vai colocar no rolamento de ombro. Então entrou uma das mãos, tirou o ombro contrário, automaticamente ganhou alcance e amplitude de braçada, certo? Segundo ponto, mas vou colocar também com o mesmo grau de importância desse. Respirar com a cabeça mais baixa e durante um tempo mais curto, para que isso não altere muito a posição do seu quadril durante a respiração. Importantíssimo também. E terceiro ponto, olhar um pouquinho menos para frente durante o nado, né? Enquanto está bloqueando. É olhar mais na diagonal para sua cabeça ficar um pouquinho mais baixa. Tá bom, Samira? Então são esses pontos técnicos para ir pensando devagar, uma coisa de cada vez nos treinos. E além disso, se preocupar bastante também com o esforço físico durante o treinamento. Que não adianta a gente só pensar em técnica e esquecer de fazer força no treino. Que no final das contas é o que leva a gente para frente. Fechado? Então vamos com tudo, tá? Um beijo e bons treinos.